Você sabe quais são os benefícios do Squalano presente em todos os produtos da Biossance? Ele hidrata instantaneamente e retém a umidade essencial da pele, acelera o processo de renovação celular e ainda ajuda a proteger a pele e reduzir sinais de vermelhidão e irritação. Acesse o site www.biossance.com.br para saber ainda mais sobre a marca. Eu não queria ter meu segundo filho naquela situação. Ele nunca me ajudou na parte noturna na minha primeira filha. Eu fazia todo o serviço de casa enquanto ele jogava videogame ou ficava falando com os amigos pelo WhatsApp. Para muitas mulheres, aquilo pode ser considerado normal, mas para mim não. Casamento é compartilhar tudo, inclusive as responsabilidades e obrigações. No Amar de hoje, vamos conversar com a Silvéria, que é mãe de 2 meninas. A Sofia de 4 e a Sara de 2. A Silvéria teve um relacionamento relâmpago e engravidou. Como seu companheiro morava na Irlanda, ela decidiu se mudar para lá e ter seu filho na Europa. Algum tempo depois, ela engravidou novamente, mas seu destino mudou de direção e ela decidiu retornar ao Brasil para criar suas filhas por aqui. Sua história de maternidade ficou conhecida após uma reportagem na CNN e hoje ela vai contar todos os detalhes para nós. Silvéria, tudo bem? Tudo bom. Obrigada por ter vindo ao programa. Sei que você é uma pessoa que se vira nos 30, literalmente, que você tem 4 trabalhos, então eu sei que você abriu uma brecha para estar aqui, uma mulher super batalhadora. Obrigada. Vamos lá do começo. Você teve um relacionamento relâmpago com uma pessoa que você conheceu. Isso. E você acabou engravidando. Então conta essa história pra gente. Em 2017, eu acabei conhecendo uma pessoa que estava passando umas férias aqui no Brasil. Dupla nacionalidade, né? Brasileiro e italiano. Só que ele morava na Irlanda. Mora ainda. Na época eu fazia faculdade, né? De Direito, eu trabalhava num bom escritório. E depois ele acabou retornando pra Irlanda. Com um tempo depois eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir alguns sintomas. E eu fiz o teste e acabei descobrindo a gravidez. Logo que, no primeiro momento, né, o mundo caiu, né? Porque a gente sempre imagina a primeira situação, a gente pensa nas coisas materiais, futuro, estudos, enfim. Ao desabafar com ele foi uma pessoa, na época, muito receptiva com a notícia. Ele aceitou muito bem, falou que me apoiaria, que seria um bom pai. Nessa conversa, né, nessa parceria que ele mostrou, ele fez um convite para eu ir para Irlanda. E foi uma decisão muito difícil para mim, né? Porque, imagina, você a sua vida uma coisa e de repente você descobre a gravidez, uma pessoa te faz convite para ir para Irlanda. Então, assim, o amor materno naquela época falou mais alto, por ser um país mais seguro, uma boa educação, enfim. E aí, pensando nela, né? Você decidiu? Isso, acabei decidindo ir, para ela ter uma qualidade de vida melhor, uma educação melhor, diferente, né, da minha infância, enfim. E aí eu comprei a passagem, menos de um mês, eu larguei tudo aqui, faculdade, emprego, eu tava na Irlanda, fiz os pés na Irlanda. Sem falar a língua? Sem falar o idioma, sem conhecer ninguém, sem nada, eu só conheci o pai das minhas filhas lá. Então eu queria que você contasse como é que foi, desde a sua tomada de decisão. Você estava gestante, você chegou num país que você não conhecia, que você não falava a língua. Então eu queria que você contasse desse começo e como é que era a relação com o pai da sua filha. Vocês se davam super bem ou vocês ficaram juntos pela gravidez? Então quero que você conte desde a tua chegada lá, como é que foi, sua adaptação, como é que ele te tratava. Assim, a gente casou pela gravidez, né? Mas de convivência aqui no Brasil, entre sair pra jantar, se conhecer, foram 2 meses. Foi 2 meses, foi só o período que ele foi mesmo e ele retornou. Ele me recebeu muito bem, me recebeu com flores no aeroporto. Mas assim, quando eu cheguei lá, né, já comecei a ver alguns sinais, né, de que algo não era exatamente o que eu pensava. Não era uma pessoa ruim, mas era uma pessoa muito imatura e para um casamento dar certo tem que ter a maturidade, tem que ter, né? E ele não tinha. Mas assim, mesmo assim eu tentei. Eu larguei tudo, né, para recomeçar. Então assim, o problema pode ser comigo também, né? Eu posso estar procurando defeito demais, então eu fui tentando. Mas quando você chegou lá, você tinha uma ocupação? Como é que foi essa chegada? Não, quando eu cheguei lá eu fiquei à mercê dele o tempo todo. Eu não tinha vida, assim, não trabalhava, não estudava, eu ia na esquina, ele ia comigo, tudo eu fazia com ele. Mas ele te ajudava financeiramente? Isso, nós morávamos juntos, ele me ajudava financeiramente. Eu sentia muito aquele peso, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, sempre me virei, sempre, né, tive meu dinheiro, minha liberdade financeira, enfim, mas eu falei, eu tô grávida, eu tô recomeçando, então foi uma decisão minha, então eu tenho que tentar. Mas é importante falar isso, né, até pela tua situação e várias mulheres que estão assistindo a gente também, né, isso aqui é um programa livre de julgamento e só um papo mesmo pra gente
para sua história servir de inspiração. Você chegou a falar com ele antes, olha, eu tô mudando, eu tô abrindo mão da minha faculdade, do meu trabalho. Você tinha uma vontade de trabalhar lá ou estudar, ou vocês nem falaram sobre isso? Você falou, vamos embora. Eu tinha, mas eu não tinha o apoio dele. Eu sentia que assim, ele gostava de me sentir... Uma dona de casa. Isso, me sentir que eu fosse dependente dele. Ele, sempre que eu falava, eu quero estudar, eu quero aprender a falar inglês, né, fluente, ele desconversava, sabe? Eu sentia que ele gostava da situação que eu tava, de ficar sempre dependendo dele pra tudo. E eu não sei se era por medo de perder, mas eu sentia que era uma situação confortável pra ele, a forma que eu tava vivendo, que não era confortável pra mim. Então você não tinha amigos lá, não falava a língua, e você chegou lá grávida de quantos meses? Eu tava grávida de 4 meses. E você acabou fazendo seu pré-natal lá? Eu comecei aqui. E aí eu dei continuidade lá. Aí teve o episódio do DNA. A minha primeira médica que eu passei lá, eu tava grávida de 6 meses, eu ia completar 6 meses. A médica fez ultrassom. E aí ela falou que eu não tava grávida de 6 meses. Ela falou que eu tava grávida de quase 8, que minha filha tava quase... Como é que ela pode falar isso? Isso é uma irresponsabilidade. Ela falou que minha filha tava com os órgãos todos formados, com os olhos abertos, e isso só acontecia nos 7 meses e meio em diante, que era impossível estar de 6 meses. E aí eu falei pra ela, olha, eu tenho meus exames do Brasil, que comprova o tempo de gravidez. Ela falou que os exames do Brasil lá não serviam de nada. Meu Deus. E aí foi que entrou uma crise tremenda, né? Porque, lógico, por a gente ter tido um relacionamento relâmpago, ele achou que eu tava enganando ele, a gente ficou 1 mês, os dois não se falavam, não se olhavam na cara, eu chorei muito naquela situação, não conheço ninguém para quem eu vou pedir ajuda. Eu privei a minha família disso, eu não falei pra minha família. E aí eu tentei convencê-lo a fazer o DNA, né, que era a única forma de eu provar para ele que eu tava falando a verdade. Que absurdo. E ele não acreditava, porque foi uma médica que falou aquilo para ele. Não, você quer discutir com a médica, tal, que não sei o quê. Então aí eu acabei conseguindo uma médica aqui no Brasil, expliquei para ela a situação, mostrei para ela os exames. E aí ela falou que é a mesma coisa que você falou, né, que a médica foi muito irresponsável, né. E aí quando eu consegui fazer o DNA, né, muito custo depois, aí eu consegui provar, né, que eu realmente estava certa, mas... E as consultas você fazia com os médicos falando inglês e teu marido traduzia? Sempre comigo, ele sempre comigo. E aí você terminou os pré-natais? Isso. Correu bem, a sua filha estava graças com saúde, você também, dentro daquele cenário de um país que você não conhecia, não falava a língua, a Sofia nasceu. Como é que foi se tornar mãe e como é que foi o teu companheiro nesse primeiro momento? No dia que a Sofia nasceu foi um momento incrível na minha vida, né? Porque eu nunca me vi mãe, na verdade eu nem queria ser mãe, mas aconteceu. No hospital tudo foi incrível, o atendimento, as enfermeiras, né? Ele no dia do parto foi incrível. E aí no dia seguinte ele já chegou semi-bêbado. Ele falou, fui comemorar com os amigos. Eu falei assim, mas o momento é nosso, não é dos seus amigos, né? Mas enfim, eu aprendi a ser mãe, né? Porque eu não sabia trocar uma fralda, eu não sabia fazer nada. Mas você não teve ajuda? Isso, não tive ajuda. Mas você olhou alguma coisa na internet, de banho, eles ensinam alguma coisa? Isso, eu pesquisei na internet, lá eles não dão treinamento de banho igual aqui é comum, né? Eles ensinam a mãe a dar banho. E a amamentação. Isso, a amamentação. Eu aprendi tudo na raça, meus seios ficaram extremamente inchados, rachados. Eu fiquei com 1 mês, eu não conseguia nem sentar, mesmo com parto normal, porque eu não tinha cuidado, não fazia nada, não passaram nada. Falou que será tudo naturalmente. Só que eu tinha aqui 3 dias, eu já estava na cozinha fazendo comida, eu já estava lavando roupa, fazia tudo sozinha. E cuidava da bebê sem ajuda. E cuidava da bebê, tudo sozinha. Depois de um período, você começou a perceber que ele já não era mais tão companheiro como antes, aquele sonho né? E mais ou menos nesse período você acabou engravidando novamente. Como é que foi receber o positivo nessa fase que já não estava tudo tão bom, né, Silvéria? Assim, nem tudo é só trevas, né? Teve um período no nosso casamento que foi bom e teve um período que foi ruim. Só que o casamento, assim, quando é muito ruim, assim, tem muitos períodos ruins, acaba desgastando, né? Teve um período bom que a gente acabou mudando de cidade, a gente morava em Dublin, a gente foi morar em Cork, né, que também era interior,
porque a gente já tinha a nossa privacidade, porque a gente dividia a casa lá, né? Porque a Irlanda sofre uma crise muito grande imobiliária, né? Não tem moradia para todo mundo. E lá a gente já tinha a nossa privacidade, a gente começou a ter um relacionamento melhor, ele começou a trabalhar, ele estava começando a trabalhar, porque quando eu cheguei lá ele não trabalhava, então ele ficava muito tempo no videogame, enfim. E eu sempre pegava muito no pé, eu mesma mandava currículo para ele, eu que abri o LinkedIn dele, porque sou muito inteligente, eu achava um absurdo ele perder aquele tempo no videogame, né? Então, quando ele ele não estava trabalhando. Ele trabalhava à noite e lá o governo ele dava um auxílio no aluguel. Então, assim, o custo de vida lá deu pra gente se manter nesse período. Entendi. Quando a Sofia estava com uns 3 meses, eu comecei a trabalhar de babá lá. Então, eu cuidava da Sofia com 3 meses e mais de outra criança comigo. E aí, nesse período, em Cork, né, que a gente estava num período melhor, e aí aconteceu a segunda gravidez, que foi a da Sarah. Eu não sei por qual motivo, na segunda gravidez, ele começou a ficar mais grosseiro, e aí eu comecei a lembrar da minha primeira gravidez, o meu período sozinha à noite, a Sofia já era muito pequena, me deu aquele medo, aquele desespero, eu não quero passar por isso de novo, eu não vou passar por isso de novo. Silvéria, por vários motivos, ele não estava sendo companheiro, carinhoso, te ajudando, você ficou apavorada e você decidiu voltar pro Brasil. Então você voltou com uma bebê de 1 ano e grávida de 4 meses. Exatamente. E como é que foi chegar no Brasil com daí gestante e uma muito bebê tendo que se reestruturar novamente? Você teve a ajuda da sua família? Como é que foi? Foi um caos, porque eu cheguei em janeiro de 2020. Em fevereiro começou a pandemia. Nossa. Né? Então, assim, todo aquele meu planejamento de voltar a estudar, de seguir minha vida do zero, né? Do zero não, de onde eu parei. Da onde você parou. Isso, foi por água abaixo. E... Ainda mais porque você estava gestante, ia ser difícil você conseguir um emprego, né? Eu estava gestante, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia atuar na massoterapia, porque estava uma pandemia, eu também estava grávida. Então, assim, eu tive que literalmente me reinventar. E foi quando eu montei a microempresa de suco detox, né, fazendo parcerias com empresas de marmita fitness, que cresceu muito na época da pandemia. Então eu forneço, né, suco detox para essas empresas e elas põem a marca delas. Mas isso foi durante a pandemia. Isso. E aí a sua filha nasceu aqui em São Paulo. E você se sentiu um pouco mais confortável de estar aqui e não dar à luz num país estrangeiro? Mais ou menos. Porque quando eu cheguei aqui, eu achei que tinha um apoio da família. Hoje eu tenho, né? Mas quando eu cheguei na época, quando a gente sai, a gente fica um tempo fora, nada do que a gente deixou tá igual, mas quando você retorna. Então, assim, eu não tinha ajuda. Então, assim, lá na Irlanda eu tinha uma filha para cuidar, e aqui eu tinha uma e mais uma bebê. Eu tinha 2, uma de 1 ano. Mas e outra você bebê. Já tinha se estabelecido numa casa aqui? Estava morando onde? Sim, eu moro num apartamento, né? Mas foi muito difícil, porque como era uma pandemia, então assim, você não tinha medo de sair com as filhas, então assim, eu fiquei muito presa, não podia fazer muita coisa. E eu me senti muito sozinha. A solidão que eu senti lá, eu também senti aqui quando eu retornei. Mas mais porque estávamos numa pandemia. Isso. E também por causa que eu não tive o apoio que eu esperava que ia ter naquela época. Hoje eu tenho. Hoje minha mãe retornou, hoje minha mãe me ajuda bastante. Hoje você tem uma rede de apoio. Isso, hoje eu tenho uma rede de apoio, mas naquele momento em si eu me senti bastante desamparada. Silvéria, como que é a relação das meninas com o pai? Elas têm contato com ele? Nenhum? Não, nenhum. O pai não liga, o pai ele não manda mensagem, não fala com elas em vídeo, inclusive esse vai ser o tema do meu TCC, né? Você está se formando em Direito Eu estou agora? me formando em Direito esse ano. Obrigada. A maior sofre muito com isso, porque ela ainda tem esse laço, né? Ela tem muita lembrança dele, por incrível que pareça, né? Por ela ser muito pequena. Eu mando vídeos para ele, né? Ela falando, né? Quer ver ele, para ele ligar, não sei o quê, mas ele não... Por incrível, assim, não consegue se sensibilizar, não liga. Silvéria, você é uma mulher muito forte, determinada. Você precisou ressignificar a sua vida para manter o bem-estar da sua família, a sobrevivência. Hoje você tem 4 trabalhos e está se formando na faculdade de Direito. Como é que é a tua rotina? É puxada. Mas a gente tem que se virar. Quando a gente se torna mãe, a gente cria uma força dentro da gente que a gente não sabe de onde que é. Porque antes de ser mãe, a gente reclamava de acordar cedo com um trabalho só, a gente reclamava, achava que a gente era cansada, que a gente tinha uma rotina cansativa, mas hoje eu posso dizer que eu tenho uma rotina cansativa, mas por filho a gente faz tudo. Como que é a sua rotina? Como é que você se divide nesses 4 trabalhos? De segunda a quarta eu atendo as minhas clientes. Na massagem? Isso, da massoterapia, eu atendo as minhas clientes e faço meus sucos detox. Você faz em casa? Eu faço em casa, eu uso a cozinha da minha casa. E aí eu tenho as minhas clientes fixas, né, da massoterapia, graças a Deus são clientes que estão comigo há mais de 2 anos. Foi uma área que entrou na minha vida só para acrescentar, porque é o momento que eu saio da
da minha casa, da correria, e eu faço massagem nelas, eu converso, eu ouço história, eu conto história, então assim, é um momento relaxante para mim também. E aí eu faço os sucos, eu faço o meu estoque, né, para meus clientes parceiros. E aí nos outros dias eu trabalho na minha página, que eu dou dicas para viagem para Europa, porque quando eu cheguei na Europa, eu não tinha conhecimento nenhum, então assim, eu apanhei muito. Então eu resolvi criar uma página para passar para pessoas informações relevantes, que serão relevantes para elas nessa viagem. Eu também fiz um e-book também, Nossa! Né? Que eu também está disponível nas plataformas, né, então, digitais. Peraí, vamos deixar o seu @ que tem as dicas para Europa. Qual é? Seu, _sonho, _europeu. E para os sucos, você não vende particular, você vende para empresas. E qual foi a última coisa? O e-book. Onde está o e-book? O e-book o link está na bio. No seu Instagram? No meu Instagram. Tá bom. Isso. E fora isso, como é que você cuida? Quem te ajuda com as meninas? Eu cuido delas. Eu faço suco cuidando delas. Sim, mas quando você sai para trabalhar de dia? De dia é minha mãe. Minha Sua mãe, mãe os dias das fica com folgas, ela fica comigo, ela me ajuda bastante. Isso. Hoje você está terminando a faculdade de Direito e, como você falou aqui, o tema do seu TCC será sobre a ausência afetiva de paternidade e o direito do filho de ser indenizado. Isso. É um assunto muito importante e relevante, já que sabemos que muitas vezes os homens se ausentam da família e sobrecarregam a mulher. Isso. O que você gostaria de dizer para as mães que, assim como você, carregam a família nas costas sem a ajuda dos pais? Que vai dar certo, que elas não podem desistir, que lutar pelo direito delas, eu falo no caso de entrar com processo, ela não está lutando pelo direito dela, ela está lutando pelo direito da criança. Que hoje em dia o judiciário, infelizmente, passa a mão na cabeça desses homens. Eu acho um absurdo um judiciário chegar e perguntar para o pai quanto ele pode pagar, sem perguntar para a mãe quanto que ela gasta, qual é o custo que ela tem, a mãe ter que provar, né, qual é o custo de uma criança, que hoje em dia eu acho que todo mundo sabe quanto mais ou menos uma criança, né, gasta, dependendo do padrão de vida dela. Hoje em dia o judiciário está abrindo essa brecha, dessa possibilidade do pai civilmente pagar uma indenização para o seu filho. Eu sei que não vai suprir esse tempo que ele ficou na ausência da criança, isso não vai substituir, mas é uma forma da sociedade mostrar para esses homens que não é mais assim. Só, se eu não me engano, foi 2020 ou foi 2019, mais de 50 mil crianças nasceram sem o nome do pai na certidão de nascimento. É muita criança. Então, assim, a sociedade tem que parar de passar a mão na cabeça desses homens e falar para as mulheres que não desistam. Se precisar processar, processe. É uma luta chata, às vezes a mãe passa por constrangimento ali na audiência. Bom, na verdade, o que é direito, o que é lei, é lei. É lei. Se você está se matando ali para sustentar suas filhas, o cara também tem que ajudar, tem né? que Isso ajudar, é lei. E é muito desgastante, porque você não quer pôr o pai da sua filha na cadeia, é um processo que acaba prejudicando a criança, mas é um tema que vale a provocação, vale a fala, né? A gente tem que suscitar esse tema mesmo, né? Isso, e assim, não desista. Eu sei que é cansativo, eu acho que Deus não dá nenhuma carga que a gente não possa aguentar. Então, lutem pelos direitos dos seus filhos, e eu sei que é cansativo, eu sei que é o cansaço mental, o cansaço corporal, mas tudo no final dá certo se a gente não desistir. Hoje eu tenho 4 fontes de rendas, eu não falo isso me glorificando. Não, mas é muito digno, é maravilhoso. Isso, mas assim, você foi à luta. Mas é cansativo demais. E eu tenho esse cansaço nas costas, mas assim, ao mesmo tempo que eu tenho esse cansaço nas costas, eu tenho um amor infinito pelas minhas filhas. E eu não desisto delas, assim, por nada nesse mundo, né? Enquanto eu estiver viva, eu vou lutar por elas e falar para as mães que, estudando direito com essa arma, eu quero passar para as mães informações que elas possam lutar para os seus filhos também. Gente, você é demais, você é admirável. Obrigada. Realmente, Silvéria, depois de tudo que você passou, né, e não foi pouco, o que significa amor para você? Minhas filhas. Acordar de manhã, ter elas perto de mim. Às vezes você está cansada, às vezes você está exausta, mas minhas filhas recarregam minhas energias todo dia de manhã. Então, amor para mim, a maternidade para mim mostrou o que é amor puro, o que é amor verdadeiro e o que é amor incondicional. Então, é por elas que eu luto e é o amor assim que eu não abro mão, é o amor das minhas filhas. Silvéria, você é demais.
Boa sorte nos teus trabalhos, a gente vai deixar de novo aqui o teu e-book, teu Instagram. Tenho certeza que as tuas filhas vão ter o maior orgulho de você. Obrigada. Você está criando 2 meninas maravilhosas, empoderadas. Parabéns pela tua resiliência, a tua volta por cima. Obrigada. Obrigada por ter vindo ao programa. Boa sorte para vocês 3, que seja um caminho lindo. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Enfim, vamos à luta continuar, mas muito obrigada pelo convite. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve para a gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, está inscrito. Se você é de São Paulo, pontua isso no e-mail para facilitar nosso contato com vocês. Deixa o teu telefone lá. Estamos te esperando no próximo programa. Tchau!